dos céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 26 diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, eu queria meditar com os irmãos sobre a nova aliança. A nova aliança. Depois que Jesus comeu o pão, Ele pegou o cálice. E quando Ele pegou o cálice, Ele disse algo assim muito importante. Ele disse assim: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Numa outra tradução bíblica, tem assim: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida por meu sangue. Vou repetir: este cálice é a nova aliança, ou representa a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida por meu sangue. Irmãos, ao dizer isso, Jesus estava mostrando o seguinte: que a aliança que existia naquela época, porque havia uma aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Essa aliança começou lá no deserto. Deus fez uma aliança com o povo de Israel através de Moisés. E essa aliança, na época de Jesus, era a aliança que prevalecia, que persistia, que estava em validade. Mas com essas palavras aqui, Jesus está dizendo o seguinte: existe agora uma nova aliança. Eu estou implantando, eu estou inaugurando uma nova aliança. Essa aliança está sendo feita por Deus através do meu sangue. A garantia dessa aliança é o meu sangue. Então Jesus está falando de uma nova aliança, porque havia uma aliança em vigor. Então essa que ele estava falando, essa aliança que ele estava mencionando, era uma nova. Não era a aliança que estava prevalecendo naquela época, era uma aliança nova. E essa nova aliança foi instituída, irmãos, justamente na ceia. Na primeira ceia que Jesus realizou com os discípulos,
ele instituiu essa nova aliança. E eu queria falar sobre essa nova aliança nessa noite. Por que foi instituída uma nova aliança? Qual a razão de ser instituída uma nova aliança? Já não tinha uma? Se já tinha uma, para que outra? Mas aí a gente vai ver. Era necessário uma nova aliança? Era necessário? Se era, por que era necessário? Por que era necessária essa nova aliança? A nova aliança, irmãos, ela foi instituída para substituir a antiga aliança. Porque não se institui algo novo se já existe alguma coisa parecida no lugar, não precisa colocar algo novo. Essa nova aliança, ela iria substituir a que existia. Era uma aliança que iria substituir a antiga aliança. E por que isso? Porque essa nova aliança iria substituir a antiga. Por algumas razões, irmãos. Vamos ler Hebreus 7, 18. Porque essa aliança que existia precisava ser substituída pela nova. Hebreus 7, 18 e 19. A ordenança anterior é revogada. Ou seja, a aliança anterior, a ordenança aí está se referindo à aliança. A aliança anterior é revogada. O que é revogada? Quando você diz assim, isso aqui foi revogado, isso aqui foi tirado, isso aqui não existe mais, ó, revogado. A ordenança anterior é tirada, revogada. Por quê? Alguém poderia perguntar, por quê? Por que a aliança anterior é revogada? O autor da carta aos Hebreus responde: porque era fraca e inútil. Olha, irmãos, que coisa, hein? A aliança anterior era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A antiga aliança, irmãos, era também chamada da lei. A lei de Moisés, a lei. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Uma outra tradução diz assim, porque nunca a lei tornou ninguém realmente justo para com Deus. A antiga aliança, irmãos, era inútil, porque ela não tinha a capacidade de tornar uma pessoa justa e pura diante de Deus. Ela não tinha essa capacidade. Ela não tinha a condição de purificar uma pessoa. Por mais que ela fizesse, ela não tinha a capacidade de tornar qualquer pessoa justa diante de Deus. Ninguém era justificado diante de Deus pela antiga aliança ou pela lei. Ninguém era. Ainda vamos ler Hebreus, aliás, vamos continuar lendo esse texto. Ou melhor, Hebreus agora 8:13. Outro texto agora. Chamando nova esta aliança, ele tornou o quê? Antiquada a primeira. O que é uma coisa antiquada, irmãos? Coisa... Quando você diz isso aqui é antiquado, isso aqui é velho, antigo. Jesus chamou nova, olha, eu vou dar a vocês uma nova aliança. Quando ele chamou de nova a aliança que ele estava instituindo na ceia, ele quis dizer que a outra era velha. É isso que o autor está dizendo. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado, continua o autor da carta aos Hebreus, e envelhecido, está a ponto de desaparecer. Ou seja, irmãos, a antiga aliança tinha se tornado obsoleta. Ela não tinha mais sentido. Ela não tinha mais utilidade na questão de tornar uma pessoa justa. Não tinha. Ela não tinha essa condição. Então ela se tornou obsoleta. E por isso era necessário que ela fosse
substituída. E ela foi substituída, irmãos. Hebreus 8:7. Vamos ler esse texto. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra, ou não haveria necessidade de outra para substituí-la. Então o que aconteceu, irmãos? Foi uma substituição. Deus pegou a nova aliança e substituiu. Ele pegou a velha aliança e substituiu pela nova aliança. Foi feita uma substituição, porque a velha se tornou ultrapassada e se tornou inútil. Ela não servia mais. E aí Jesus veio justamente para estabelecer uma nova aliança. Então era necessário uma substituição. Era necessário. Agora, irmãos, essa nova aliança que substituiu a antiga, ela é diferente da antiga. Ela não é igual, nem parecida. Jesus não trocou 6 por meia dúzia. Você sabe o que é trocar 6 por meia dúzia, né? Trocou 6 por meia dúzia. Ou seja, é a mesma coisa. Não, Deus não trocou 6 por meia dúzia. Porque essa nova aliança, ela é diferente da antiga. Vamos ver que ela é diferente? Vamos ler Hebreus 8, de 8 a 12. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será, presta atenção nessas palavras, não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Ou seja, não será igual à aliança que eu fiz no passado. Não será igual. Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Ó, a diferença já começa aí. A antiga aliança era escrita em tábuas de pedra, não foi assim? Deus escreveu a aliança em pedras, em tábuas de pedra. Essa aqui, a nova, é escrita onde? No coração. Serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Ou seja, irmãos, a nova aliança, ela é diferente da velha. Diga assim, é diferente. É diferente da velha. Bem diferente, irmãos. Há muitas diferenças. Nós não temos tempo para falar aqui de todas as diferenças entre as duas alianças. Mas é diferente. E uma diferença está no seguinte: a nova é superior à velha. Se alguém perguntasse a Paulo, por exemplo: Paulo, qual é a aliança superior? A antiga ou a nova? Paulo responderia: a nova é superior. O autor da carta aos Hebreus, ele fala que a nova é superior à antiga. Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 6, ele diz o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Ao deles quem? Ao deles lá do Antigo Testamento. Esse ministério é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. A aliança da qual ele é mediador, a nova aliança, é superior à antiga. Por que ela é melhor? Uma das razões por que ela é melhor do que a antiga, o autor da carta aos Hebreus responde:
Porque ela é baseada em quê? Em promessas superiores. Irmãos, o povo de Israel no Antigo Testamento tinha promessas? Tinha. Promessas muito boas. Se você for ler, irmãos, as promessas que tem no Antigo Testamento, que Deus deu essas promessas ao povo de Israel. Mas sabe o que é que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Que as promessas que nós temos são superiores à que eles tinham. São melhores do que a deles. Amém? Ou seja, nós estamos em vantagem ao povo de Israel no Antigo Testamento. Tem crente que diz assim: eu queria viver no Antigo Testamento, que era bom. Irmãos, as promessas para nós que vivemos debaixo da nova aliança são superiores às promessas da antiga aliança. Nós temos promessas melhores do que as promessas de Abraão. Nós temos promessas melhores do que as promessas que foram feitas a Isaac. Nós temos promessas melhores e maiores do que as que foram feitas a Jacó. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu não troco a nova aliança pela velha. Eu não troco. Porque, irmãos, as promessas da nova aliança são melhores e maiores do que a antiga aliança. Quem está dizendo isso é o servo de Deus aqui. Ela é baseada em melhores promessas. Ela é superior. E ela é superior, viu, irmãos? A nova aliança é superior à antiga em todos os sentidos e em todos os aspectos. Vamos ver alguns aspectos que ela é superior à antiga. Primeiro aspecto, a nova aliança tem um sacerdócio melhor do que a antiga aliança. Vamos ler Hebreus 7, 22 a 28. Hebreus 7, 22 a 28. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes, ele está falando dos sacerdotes da antiga aliança. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Olha, irmão, no Antigo Testamento tinham muitos sacerdotes. Por que tinha que ter muitos? Porque os sacerdotes iam ficando velhos, iam o quê? Morrendo. Aí, na medida que morriam, o sacerdote tinha que ter o quê? Mais sacerdote. Morria sacerdote, entrava sacerdote. Morria sacerdote, entrava sacerdote. Mas na nova aliança é diferente. Na nova aliança só tem um sacerdote, sumo sacerdote. Por que só tem um, pastor? Esse um quem é? Jesus. E esse sacerdócio é permanente. Ou seja, ele nunca acaba. E ele nunca acaba por quê? Porque Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Jesus sempre vive, sempre vai viver. Então, não precisa de mais sacerdote, porque esse sacerdote é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, irmãos, é o nosso sumo sacerdote, está intercedendo por nós. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Esse sacerdote sim. Porque era desse sacerdote que a gente precisava. Por quê? Porque ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Para que um melhor sacerdote do que esse? Ao contrário dos outros sacerdotes, dos outros sumos sacerdotes. O que acontecia, irmãos, com os outros sacerdotes? O nosso sacerdote, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque os sacerdotes da antiga aliança, eles faziam isso, irmãos. Eles tinham necessidade
de oferecer sacrifício todo dia. Primeiro eles ofereciam sacrifício por eles mesmos, porque eles eram pecadores, então eles não podiam entrar no templo, no Santo dos Santos, cheio de pecado. Aí eles ofereciam sacrifício por eles. Depois eles ofereciam pelo povo. Mas com Jesus não é assim. Com o nosso sumo sacerdote não é assim. E ele fez isso, falando de Jesus, de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Diga para quem está ao seu lado, o nosso sumo sacerdote não é fraco não, viu, irmão? Ele não é fraco não. Esse sumo sacerdote é forte. Ele vive eternamente. Não tem pecado. E não precisa ficar todo dia oferecendo sacrifício, porque ele só ofereceu um sacrifício, uma vez só, e esse sacrifício vale por toda a eternidade, né? Então, o sacerdócio é melhor. A antiga aliança tinha sacerdotes, mas o sacerdote da nova aliança é melhor do que os sacerdotes da antiga aliança, porque o nosso sacerdote é Jesus. Amém? Outra coisa, irmãos, na antiga aliança o problema do pecado não era resolvido de maneira definitiva, havia apenas um paliativo. Já na nova aliança, o problema do pecado é resolvido definitivamente. Vamos ler Hebreus 10, 11 e 12. Hebreus 10. Hebreus 10, 11 e 12. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, agora presta atenção aqui, que nunca podem remover os pecados. Os sacrifícios, irmãos, que eles ofereciam, nunca podiam remover os pecados. Mas quando este sacerdote, aí está falando de Jesus agora, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E o Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à direita de Deus. E ainda vamos ler Hebreus 9, 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangues e bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Agora presta atenção nessa última parte. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Amém? Irmãos, o problema do pecado não foi resolvido na antiga aliança. Não era resolvido. Não era resolvido. Porque sangue de animais não perdoa pecado. Não purifica pecado. Sangue de animal não resolve. Mas só tinha sangue de animal, fazer o quê? Só tinha o sangue dos animais. Era a única coisa que eles tinham. Era um paliativo. Era um paliativo. Mas, irmãos, o pecado continuava lá, né? O sangramento continuava lá. Botava o band-aid, né? Mas a coisa estava lá feia. Lá no interior estava, pecado estava lá, né? E o problema do pecador não era resolvido. Qual era o problema do pecador, irmãos? A pessoa que peca, qual é o problema que ela tem? Ela fica com a consciência o quê? Pesada. Ih, rapaz, né? Aquela angústia, aquela tristeza, né? Porque ela sabia, no fundo, ela sabia que aquele animalzinho que ela tinha oferecido não resolvia totalmente o problema dela. Vamos ver, o problema do pecador também não era resolvido? Hebreus 9, 9 e 10. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos, presta atenção agora,
não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Ah, irmãos, eu não queria estar no lugar daquele povo não, viu? Porque você saía da igreja lá, do templo, com a consciência o que? Limpa? Não. Não saía com a consciência perfeitamente limpa. Não saía. Era o caso lá. Eram apenas, prescrições que tratavam de comida, de bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Amém? Vamos ver também Hebreus 10, 1 a 4. E depois 14. A lei, a antiga aliança, traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, olha o que está dizendo aqui, por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Irmãos, eles não conseguiam aperfeiçoamento, eles não conseguiam crescer espiritualmente. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Se o sacrifício que eles ofereciam resolvesse o problema, eles não precisavam ficar toda hora oferecendo sacrifício. É o que o autor está dizendo aqui. Contudo, esses sacrifícios são a recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? Irmãos, através do sacrifício de Jesus, nós fomos aperfeiçoados. Olha, irmão, se você é um crente verdadeiro, você não vive com a sua consciência te acusando. Se você é um crente verdadeiro, você tem paz de espírito, que o pessoal lá não tinha. Na antiga aliança eles não tinham paz de espírito. Se você é um crente verdadeiro, você vive com a sua consciência tranquilo, você dorme tranquilo e acorda tranquilo, porque você sabe que todos os teus pecados já foram cancelados na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Você dorme e dorme, e se alguém não lhe acordar, você continua dormindo. Em paz você se deita. Agora o pecador, coitado, o travesseiro dele pode ser de pena de ganso, coitado. Ele não dorme, ele vive na tribulação. Ele tem dinheiro, ele tem tudo, mas ele não tem paz. Ele não tem paz. Ele não tem, aquilo que nós temos, ele não tem. Porque ele não tem Jesus ainda. Irmãos, assim vivia o povo do Antigo Testamento. Eles ficavam assim, viviam toda hora com medo. Será que eu já fiz tudo que tinha que fazer? Será que não está faltando alguma coisa? Será que eu ofereci o sacrifício direito? Será que Deus aceitou o meu sacrifício? Será? Irmãos, vivia nessa agonia, angústia. Mas hoje, na nova aliança, a gente vive em paz. Amém? Nós não precisamos ter medo, Eles viviam com medo. Viviam com medo. Irmãos, quando Deus desceu no Monte Sinai, ninguém encostava no Monte Sinai. Ninguém era doido de encostar no Monte Sinai para não morrer. Hoje a gente pode entrar no Santo dos Santos, falar com Jesus, falar com Deus sem ter medo. Amém? Irmãos, na antiga aliança tinha necessidade dos sacrifícios. Hoje não tem mais. Hebreus 10, 18. Vamos ver Hebreus 10, 18. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Irmão, naquela época lá, toda hora,
Pega o carneirinho, pega a ovelhinha. Olha, um sacrifício toda hora, dia e noite e dia, sacrifício. Tinha um sacrifício da manhã, tinha o sacrifício do meio-dia e tinha o sacrifício do final da tarde. Era muito sacrifício, era muito sacrifício. Por isso que era necessário muitos animais. Era muito sacrifício. Agora, o que é que o autor está dizendo? Não há mais necessidade de sacrifício. Glória a Deus. Porque o sacrifício que era necessário já foi feito. Amém? E ainda tem gente, irmãos, querendo que os pecados delas sejam cancelados através de sacrifício. Não tem mais necessidade. Não há mais necessidade de sacrifício. Por isso, eu gosto de viver nessa época agora. Amém? Imagine se você vivesse na época passada, na antiga aliança. Imagine. Você ia toda hora ter que oferecer sacrifício? Imagine. Mas agora não precisa mais. Amém? Não precisa mais. Glória a Jesus. Então, irmãos, essas são algumas das vantagens da antiga aliança da nova aliança para a antiga aliança. Alguns aspectos, porque a nova aliança é melhor. Diga, a nova aliança é melhor. Muito melhor, irmãos. Muito melhor. A nova aliança é muito melhor. É muito melhor. Quer ver, irmãos, uma outra vantagem? Na nova aliança existe o derramamento do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é derramado sobre nós. Já na antiga aliança, não. O Espírito Santo não era derramado, não. Sobre toda a carne, não. Era derramado sobre algumas pessoas. Juízes, como Sansão, Gideão. Profetas, o Espírito Santo vinha sobre eles. Reis. Agora isso não era permanente. O Espírito Santo vinha, depois saía. Não ficava na pessoa. Agora, o profeta Joel, irmãos, ele profetizou algo muito importante. Essa profecia, eu acho que os irmãos conhecem, está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Quando Joel diz assim, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está falando da nova aliança. Derramarei do meu espírito em todo mundo. Olha, os jovens terão visões, né? Os velhos, né? Todo mundo, irmãos, vai ter visão, vai ter sonho, vai ter profecia. E no dia de Pentecostes, irmão, sabe quando é que começou isso? Essa profecia de Joel se cumpriu no dia de Pentecostes. Porque quando os discípulos foram indagados do que estava acontecendo, porque o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e o povo, quando chegou lá na casa onde os discípulos estavam, eles disseram o quê? Quando viram tudo aquilo, né? Aquele derramado Espírito, né? Eles disseram o quê? Isso é o quê? Bebida. Isso aí, olha, estavam embriagados. Aí Pedro pegou a palavra e disse o quê? Não, irmãos. Como é que nós estaríamos embriagados se são apenas... Que horas eram, irmão? 9 horas da manhã? Não, isso que está acontecendo foi o que o profeta Joel profetizou. É o derramamento do Espírito Santo. Olha, irmão, na nova aliança tem derramamento do Espírito Santo. Na antiga não tinha, não. Amém? Ó, na nova aliança você pode ser cheio do Espírito Santo se você quiser. Na antiga era uma gotinha aqui, uma gotinha lá, né? Era experimente isso aqui, é só para experimentar, né, irmão? Já viu aquele negócio que é só para experimentar, que você não pode comer, né? Você fica com água na boca, não fica? Experimenta, só para experimentar. Agora não, viu, irmãos? Agora a cancela está aberta
Quem tiver sede, vem a mim, beba. Quem quiser, rios de águas vivas vão transbordar do seu interior. Amém. Olha isso aí. Agora é a nova aliança. Na antiga aliança não era assim não. Não era desse jeito não. Mas na nova aliança é assim. Uma outra coisa, viu, irmão, sobre a nova aliança, a gente já está caminhando para o fim. Ela não pode ser misturada com a antiga, viu? Porque tem gente que quer misturar. Pastor, eu quero, pode misturar duas? Qual é a resposta? Não. Não pode misturar duas, irmão. Né? Não pode. Paulo advertiu os Gálatas. Os Gálatas queriam misturar as coisas. Eles queriam pegar a antiga, juntar com a nova. Aí perguntou, rapaz, vocês receberam o Espírito? Foi pela antiga aliança, pelas obras, ou foi pela fé? Me digam isso, eu só queria saber isso. Porque vocês começaram no Espírito, agora vocês estão debandando para a carne, começaram na graça, estão querendo voltar para a lei? Não pode. Aí Jesus, irmãos, ele percebendo isso na época dele, Jesus percebeu isso. Aí ele disse, rapaz, olha, vou dizer uma coisa a vocês. Não se pega vinho novo e se coloca em odres novos, em odres velhos. E não se pega remendo de pano novo para colocar em roupa velha. Não. Amém, irmãos? Porque Jesus estava querendo dizer justamente isso. Olha, eu estou inaugurando uma nova aliança. Essa nova aliança não é nova. A velha já ficou velha, agora é nova. É nova, é tudo diferente agora. Então é vinho novo. Pega vinho novo e coloca onde, irmãos? Em odres novos. Amém? Se é pela graça, não pode ser pela lei. E se é pela lei, não pode ser pela graça. Ou é uma coisa, ou é outra. Amém? Então, irmãos, essas duas alianças não podem ser misturadas. Agora, irmãos, na nova aliança tem uma coisa, viu? É melhor viver na nova aliança? É, muito melhor. Agora, só que na nova aliança tem mais responsabilidade que na antiga. Você é mais responsável hoje do que o seu irmão lá da antiga aliança. Quer ver o que é? Hebreus 2, 1 a 3. Vamos ver se é ou não é. Porque é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos, ele está falando lá da antiga aliança, provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, irmãos, a nossa responsabilidade hoje é maior, viu? É maior, porque a graça é maior, o conhecimento é maior, tudo a gente tem mais do que eles. Por isso, a cobrança vai ser maior. Diga para quem está só, a cobrança vai ser maior. Então, Jesus disse, se a vossa justiça não for maior, não exceder a justiça dos escribas e fariseus, vocês estão dentro d'água. Ele não usou essa palavra dentro d'água, né? Mas vocês estão fritos. Irmãos, se a vossa justiça não exceder, aí eu fico pensando, né, irmãos? Tanta gente aí se batendo por causa do dízimo, né? Irmão, Jesus disse, se a nossa justiça não exceder. E quando Jesus fala justiça, ele estava falando de todas as práticas dos fariseus e dos escribas. E uma coisa que eles faziam muito bem, qual era, irmãos? Era dizimar, viu? Que eles dizimavam. Eles dizimavam do endo, do cominho, do hortelã.
Aí Jesus está dizendo, se é a nossa justiça, não? Por exemplo, vou sair do dízimo, né, que muita gente começou a se coçar aí. Eu vou. Vamos à questão do amor. Lá eles amavam os amigos. É ou não é? Amava os amigos. Aí Jesus entra dizendo, olha, não basta apenas amar os amigos. Na nova aliança, tem que amar os inimigos. Olha, está excedendo ou não está? Está indo além ou não está? Ah, pastor, eu quero ir para a antiga aliança então. Tem uma máquina aí de túnel do tempo? Não, irmão, não tem jeito agora. Agora você está na nova aliança. Na nova aliança, ó, a coisa é mais alta. O sarrafo é mais alto. Diga para quem está do seu lado, o sarrafo é mais alto. Você sabe o que é sarrafo, né? Ah, irmão, quando o sarrafo é baixo, todo mundo é fácil pular, é fácil, né? É ou não é? Se botar uma vara aqui, você pula ou não pula, botar aqui bem no nível, você... Agora, se eu botar uma vara nesse nível aqui, você pula? Aí, meu irmão. Olha, na antiga aliança era aqui, olha. Aí Jesus chegou e pegou agora, o sarrafo é mais alto, viu? Agora você vai ter que amar o seu inimigo. Se alguém lhe bater na face direita, você tem que dar à esquerda. Se te pedirem a túnica, tu dá a capa. Se pedirem para andar 1 milha, você anda 2. E agora? Ó, é a nova aliança. Mas, irmãos, se as exigências são maiores, a capacitação que Deus vai lhe dar é maior também. Você tem o Espírito Santo, e através do Espírito Santo você pode amar seu inimigo, sim. Amém. É pelo Espírito Santo, não vai ser pela sua força. Entendeu? Ah, pastor, agora melhorou. Agora é o Espírito Santo. Aí você vai se encher do Espírito Santo. E meus irmãos, e a nova aliança, terminando, requer um autoexame diário. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem, e então coma do pão e beba do cálice. Irmãos, é só na ceia que nós temos que fazer isso? O que é que vocês acham? Não, irmãos. Examine-se o homem a si mesmo, é sempre. É na ceia, mas é dia a dia. Então, na nova aliança, nós temos que estar sempre fazendo esse autoexame, amém? Refletindo sobre a nossa vida espiritual, como é que ela anda, como é que ela está. Na nova aliança é assim. Então Jesus inaugurou essa nova aliança no dia da ceia que ele celebrou com os discípulos. Voltando àquele texto inicial, volta o texto inicial, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Da mesma forma, versículo 25 em diante. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, pode avançar. Tem aí? Isso. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice representa a nova aliança que eu estou fazendo com vocês. E essa nova aliança é baseada no meu sangue. E nessa noite, irmãos, nós vamos participar da ceia. Vamos ficar em pé. É a nova aliança. Glória a Deus. Não tem mais pecado, foi perdoado, não existe mais condenação, você pode pedir ao Espírito Santo, amém? Queria convidar os diáconos, os pastores, vamos estar aqui, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, esteja orando, esteja agradecendo ao Senhor, porque você está na nova aliança. Agradeça a Deus. Se fosse na antiga, nós não podíamos estar aqui hoje. Mas na nova, temos livre acesso ao Pai. O autor da carta aos Hebreus, ele fala: portanto, entrando com toda a ousadia no Santo dos Santos. Ele nos convida a entrarmos no Santo dos Santos. Então agradeça ao Senhor por essa noite, pela nova aliança, pelo sangue de Jesus.
Porque essa nova aliança está firmada e baseada no sangue de Jesus. Você não precisa estar oferecendo mais sacrifício. Você não precisa mais. A sua consciência hoje, se você está na presença de Deus, sua consciência hoje está livre. Sua consciência hoje é tranquila. Você pode dormir tranquilo, porque você está na nova aliança. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela mesa do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela ceia. Que o Senhor esteja conosco também nesse momento, ó Pai. Nos abençoa nessa hora. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.